Porque se nós estivéssemos a fazer justiça, era buscar os membros das mesas de voto que andaram a fazer porcarias, porque são identificáveis, através das urnas. Ir-se à casa de cada um desses. Por causa disso que eu chamava a atenção aqui, que se calhar seria melhor que no lugar de vocês andarem a apertar pescoço a polícias, porque a polícia, coitada, é chamada, entra ali, para um conflito que não é dela, a polícia. Este exemplo, por exemplo, de PCN. Aqueles elementos da CENIC foram chamados lá para resolver um problema que eles não conhecem. E alguém chegou, não, quem queimou aqui é aquele ali. Quem queimou ali, o que é que o CENIC tem que fazer? O juiz foi dar papel, prender esse e trazer aqui. A culpa não é daquela gente de CENIC. Aquela gente de CENIC está a exercer uma missão. Então, precisamos de parar com esses que mandam pessoas roubar votos. Porque se nós não conseguimos fazer isso, não teremos sabido prestar bom serviço ao país. Quando o mundo reclamava, por causa da atitude de algumas pessoas do Ocidente, todos nós passávamos aqui a rir aqui. Quando surgiu Bin Laden disse, vou vos disciplinar. Pelo menos vão morrer 3.000 em um dia só, em minutos. O que é que vimos? Hoje, todos os dias, vamos celebrar dia 11 de setembro. São coisas que podiam ter sido evitadas. Nós também precisamos do nosso 11 de setembro aqui em Moçambique. Então, a solução, para mim, não é perseguir quem quer que seja. Venâncio está a voltar ao país, deixam Venâncio chegar ao país, deixam Venâncio que vai se juntar aos outros, que parece que, graças a Deus, vão reunir ainda amanhã, e espero que o povo aqui não faça confusão. Porque quando Venâncio chegar, havendo uma agenda concreta, pode ser levado para o local das negociações. Acho que o povo não vai poder caber lá. Então temos que ter confiança de que o Venâncio está a chegar, vai a um local próprio, e de local próprio vamos saber o que é que vai acontecer. Da mesma maneira como ele próprio está a dizer que ele está preparado para tudo, que venha preparado para tudo. Eu sei que matar, ninguém vai te matar. Ainda que esse tal que foi prejudicado, que acha que, doutor Pangaia, não vale a pena encorajar isso. Sabe por que há sequestro neste país? Começou assim mesmo o sequestro. Porque as pessoas andavam a aldrabar dinheiros e ninguém queria pagar. Alguém inventou que se eu sequestrar o filho dele, vai me pagar. A coisa evoluiu, agora chegou onde chegou. Já é negócio até de bebês, raptar bebê de mulungo. Quando você não quer dar dinheiro à sua esposa, rapta a sua mãe para você pagar porque é tua mãe, e depois outra rapta a sogra. Não são coisas de encorajar isso. Houve prejuízo no país, sim senhora. O responsável desse prejuízo tem que ser apurado em fórum próprio. Sei que existe. Quem viu o Venâncio a queimar coisas de alguém? O Venâncio desapareceu antes do fim de novembro. Em novembro, quem é que tinha uma coisa destruída? Você conhece alguma coisa que tinha sido queimada em novembro? O Venâncio não estava aqui. Portanto, essa coisa de dizer que não, porque ele. Ora, o autor material é quem indica o autor moral, quem lhe mandatou. Não é isso. Não é suspeitar, sei lá o que. Não. Acho que se nós queremos fazer isso, nós vamos chegar onde nós pretendemos. Exato. Nós precisamos de deixar que as coisas fluam. Eu acredito que para Venâncio voltar também não é obra de acaso. Alguma coisa pode ter sido feita. Só que este momento não é o momento de todos nós termos o conhecimento de tudo. Engalava no Sampungue. Aquilo que está embaixo da cama, lá no último canto, lá onde os nossos avós escondiam aquela lata de cruz azul. Para os miúdos não chuparem. Não. Vamos deixar que os dirigentes deste país, conforme eu dizia, espero que Filipe Jacinto Nyusi, na qualidade de presidente da Frelimo e chefe do Estado em exercício, feche este assunto antes de passar para outro, que não sei se há de ser Venâncio ou há de ser Chapo. Deste cidadão, porque não se faz política ativa à distância, não é? Apesar de se poder fazer, mas o efeito pode ser aquilo que nós já vimos. Eu acho que a vinda desta pessoa também não é por acaso, como disse o deputado Muxanga,
Eu acho que aqui a teoria da cortina de fumaça explica muito bem isso. Logo depois de vermos o acordo de coligação, ou pelo menos o acordo que está a guiar o relacionamento entre o Venâncio Mondlane e o Partido Podemos, eu acho que muito já se pode dizer sobre o comportamento dessas duas figuras. A título de exemplo, só para legitimar a teoria de cortina de fumaça, vou dizer, por exemplo, eu posso chamar aqui a questão das eleições. Até hoje ainda não sabemos se essas eleições aconteceram, por exemplo. Ou a questão das bandeiras, ainda não temos resposta sobre isso. Vimos aí uma intentona até ontem a se presumir que a MPBAN, por exemplo, estava-se a fazer esta coisa de eleições, mas não vimos. Então, a cortina de fumaça, o que é que seria? É utilizar-se dessas narrativas para ocultar o essencial. E o essencial, na verdade, que já está a acontecer, e se calhar o povo não tem acesso, que até é errado para uma pessoa que defendia claramente sobre a transparência, se calhar negociações por detrás de todos estes cenários com as pessoas exatas. Numa primeira parte, obviamente que o Forquilha que encabeçou isso, e está claro neste mesmo acordo, e do outro lado me parece que o Venâncio Mondlane também, quando for a chegar no território moçambicano, vai querer fechar um assunto que ele já começou com o Presidente da República, que foi confirmado pelas duas figuras. De um lado, do próprio Venâncio, que depois o Presidente da República acabou confirmando que teve até mais de 1 hora de conversa com o Venâncio Mondlane. No final do dia, é uma espécie de reconhecimento que ele próprio Venâncio Mondlane, aliás, legitimação de que ele próprio Venâncio Mondlane não ganhou as eleições. Não ganhando as eleições, ele está a vir negociar pelo menos uma espécie de, de uma posição estratégica para que ele consiga ainda ser um ator fundamental na política moçambicana. Mas temos que deixar claro que o Venâncio Mondlane, cedo ou tarde, ele tem que fundar o seu próprio partido. Fundando o seu próprio partido, ele primeiro não vai estar às costas de nenhum outro partido. Segundo, ele vai ter uma orientação clara e uma linha política clara, porque até agora a gente ainda não sabe se é esquerda ou direita, se é mais direita, se é mais esquerda, se é centralista, a gente não sabe. Isso tem que estar claro. E mais, 3, o próprio Venâncio Mondlane me parece que está a acumular tudo, e tipo, all in one, não é? Você não sabe se ele é presidente, se ele é para as relações exteriores, se é financeiro, se ele é de comunicação, você não sabe. Então eu acho que uma organização mais séria, segundo as leis, eu acho que vão dar maior legitimidade a esta figura, que é Venâncio Mondlane. E se calhar até podem, querendo, dentro daquilo que é a estratégia paralela com o Partido Podemos, se calhar fazerem uma coligação entre estes dois. Aliás, o próprio acordo já está a prever isso. E se for de comum acordo, eu acho que pode acontecer. Agora, de forma resumida, a vinda do próprio Venâncio Mondlane vai fazer com que a massa que o segue, e se o Venâncio Mondlane abrir um partido, se calhar podem ir para ali, se filiarem, fazerem debates políticos, terem uma estratégia clara e se calhar também terminar por definitivo com as manifestações e envergarem pelo institucionalismo, pelo seguimento daquilo que são orientações claras de uma administração pública clara, e Venâncio Mondlane cumprir com aquilo que está no acordo, que é 50% ele determinar quem é que vai trabalhar nas bancadas ou na bancada do Podemos, e quem ele vai escolher pessoas de confiança para trabalhar na CNE e outros órgãos de Estado. Eu acho que isso também, segundo o próprio contrato, eu estou sempre a seguir esse contrato ou esse acordo, vai ser benéfico para as partes, porque também o Venâncio pode amadurecer esta ideia e também já fazer uma previsão para 2029. Então, a vinda desta figura é importantíssima, a questão de segurança para esta pessoa também é importantíssima,
As pessoas não podem se alarmar porque Venâncio fez isto ou fez aquilo. Os 5% que também está previsto, se calhar faz parte daquilo que é um acordo para a própria coexistência entre as partes. Afinal de contas, a política também tem a ver com a parte logística, porque sem logística tu não fazes política. E nesta senda o próprio Venâncio Mondlane conseguiu acautelar e bem sobre esta situação. E eu acho que o Venâncio Mondlane tem que se seguir, o Podemos também tem que se seguir com base nestes acordos e que não nos digam que estão a discutir ou porque estão nesta briga como se fosse briga de casais, mas no final do dia já está claro que não temos briga nenhuma, é só mesmo uma cortina de fumaça, mesmo para enganar aos incautos, e nós que não somos desatentos estamos claros de que estas figuras, ou para onde é que pretendem ir, que é o alcance do poder através das instituições, tanto quanto elas existem e que possam ocupar a breve trecho.